pouco da grande questão da vida, que para o Campbell é também o fato de ser uma vida de sofrimento, inevitavelmente, apesar da gente tentar evitar isso ao máximo, principalmente nos dias de hoje, e isso acabar tendo um efeito pior. Antigamente, quando você tinha, por exemplo, os primeiros grupos, né, sociais, nas primeiras tribos, nos primeiros povos, que tinham que caçar para comer, por exemplo, né, você tinha que matar, tinha que ser a pessoa que fazia, que matava um animal, que perpetuava aquilo, para poder sobreviver. E você tinha já uma consciência para perceber, por exemplo, que aquele animal sofria, que aquele animal gritava, que ele tinha, do mesmo jeito, olhos como você, o mesmo nariz, ele sentia o mesmo medo que você, e você tinha que cometer esse ato para poder sobreviver. E aí tinha um problema psicológico enorme que vinha com essa reflexão, que era inevitável, porque a vida é inevitável nesse sentido. Isso é uma coisa que o Campbell fala bastante. E aí surgem os mitos, de alguma maneira, para tentar para reorganizar isso que foi desorganizado psicologicamente por conta desse ato inevitável. E ele conta uma história de um povo japonês, né, do Japão, um povo primitivo chamado Ainu, que pregava, né, que tinha como mitologia que esses animais que eles matavam eram deuses que vinham visitá-los porque eles eram curiosos, tinham curiosidade sobre os seres humanos, e aí eles ficavam presos nos corpos de animais e então matá-los era uma forma de devolvê-los, né, de fazer um favor e mandá-los de volta para o lar deles, né? E isso fazia, claro, se você imagina isso como uma mitologia, uma história que não é só contada, como a gente, por exemplo, sente, e aí é acreditado ou não, mas é realmente algo a ser vivido, porque faz parte de todo um arsenal cultural, né, daquele povo, aí você tem realmente um símbolo, uma força imagética que pode reorganizar e de alguma forma, resolver essa questão de ter que lidar com a morte, dar um lugar para a própria morte, né? Não era só isso que acontecia, mas você tem uma forma de lidar com a morte que não que pode abrir novos horizontes até para a sua morte, né? Mas também ajustava um relacionamento com esses animais, e normalmente essas pessoas viam os animais como seres superiores até que os próprios seres humanos, né? Enfim, o Campbell fala de 4 funções mitológicas que a gente também vai discutir, mas que ele diz que acabam ordenando, reorganizando a psique nesses 4 níveis diferentes, e davam para essas pessoas um senso de participação, um senso de pertencimento, de mistério, né, de pertencimento no mistério, naquilo que não era explicado, também dava uma ordem social, uma ordem cosmológica, enfim, vários elementos que vão transformar essa experiência de vida dessas pessoas, que sem isso seria angustiante, numa experiência com sentido, e com um sentido que determinava eles. Não é um pouco difícil para a gente imaginar, porque para a gente o sentido ainda virou uma busca que a gente quase nunca consegue, a gente consegue pegar um pouco disso. A gente busca uma certa experiência de vida hoje, na nossa vida moderna ocidental, com algumas brechas de sentido, alguns momentos que você sinta que você está, de alguma forma, no seu caminho, né? Ou feliz, ou de alguma maneira se sentindo parte de algo, como eles sentiam lá atrás. Mas a gente está falando de algo muito mais potente lá atrás, né? De uma integração que realmente organizava essas pessoas
a tal ponto que o Campbell dizia que a mitologia era o segundo útero humano. Isso é uma ideia importante também para o Campbell. Mas o segundo útero humano nesse sentido, de que nós temos uma desorganização natural humana, diferente dos animais, que têm os instintos que os organizam ainda, mas a nossa é ainda uma organização precária, como se a gente tivesse nascido incompleto, sem essa totalidade dos instintos dominando a gente. E, nesse sentido, a gente acaba criando, através da capacidade de imaginar e de representar o mundo, imagens que vão ter um efeito simbólico profundo e vão reorganizar essa psique para dar conta daquilo que é grave e constante na experiência da vida, que é o sofrimento.